Quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão que eu fiz umas semanas atrás, né? Agora resolvi gravar, sobre esse problema, né, que a gente está tendo de igrejas e mais igrejas ao redor do mundo sendo queimadas, sendo depredadas, os cristãos continuam sendo mortos cada vez mais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, prefeitos e governadores aí, a raça do demônio, que está impedindo de abrir igreja, interrompe a missa no meio, né? E tem gente ainda que vota em partido que apoia isso, é um povo extremamente estúpido, né? Mas está acontecendo. Essa história da pandemia só piorou a perseguição, né, contra as igrejas e tal. E eu vejo na internet três grupos de pessoas, né? O primeiro grupo é aquele grupo que vê a igreja pegando fogo, vê cristão sendo morto e tal, e ele fica no máximo chateado. Fala, puxa vida, queimou uma igreja tão bonita, mas tá bom, depois constrói outra. E também se não construir também, não tem problema, Jesus está no meu coração e tal, isso daí é só uma construção, é pedra, então não tem problema queimar, né? O outro grupo é aquele grupo que sequer, se diz católico, mas sequer é cristão, aquele grupo que fala, não, mas também queima, não tem nada a ver esse negócio, queimou a igreja, não tem problema. Fala, mas estão matando os cristãos. Fala, é um clima chato, né? Mas também não custava nada falar de mentirinha que nega Jesus e depois continuava a vida, né? Esse povo é muito radical, essa coisa toda. E tem o terceiro grupo, e esse grupo é o mais interessante, porque é o grupo mais hipócrita que existe, né? E veja, eu não estou generalizando, tá? Desse grupo, uns 10% ali realmente tem uma intenção boa e tenta fazer o seu melhor. Os outros 90% é um bando de gente hipócrita sem culhão, tá? Por que eu digo isso? É aquele grupo que fica na internet, que é o chamado Zé Cruzadinha, né? É aquele grupo que quer que convoque uma cruzada, que quer pegar em armas, quer defender a igreja, quer ir matar muçulmano, quer fazer tudo. É esse tipo de grupo. Aí você pega essas pessoas, né, que defendem isso. Inquisição, cruzada, tal. Beleza. Pega as pessoas. São pessoas que sequer entendem o que é a cruzada, sequer entendem os sacrifícios que os cruzados tinham que fazer, sequer entendem a motivação deles, sequer entendem o contexto da Inquisição, o que foi a Inquisição, a importância da Inquisição, não sabem o que é heresia, não sabem absolutamente nada. E o pouco que sabe é porque lê um negocinho ou outro, um sitezinho na internet, trechinho no Facebook e tal, mas no geral é um bando de gente ignorante que não sabe nada. 10% é um pouco mais de conhecimento, mas 90% é um bando de gente que é muito modinha, né? Muito celularzinho, são muito homem no celular, mas na prática não fazem nada, né? Eu quero explicar uma coisa. Veja, lutar para defender os lugares santos, para defender a Santa Eucaristia, isso é válido, é obrigação do cristão, é obrigação da igreja defender tudo aquilo que Cristo nos deixou, né? É obrigação da igreja fazer isso, é dever. Por outro lado, a primeira e essencial obrigação do católico é ser santo. A primeira batalha que o católico tem que travar é contra si mesmo, é contra os impulsos. Grande parte desses Zé Cruzadinha de internet não faz abstinência de carne na sexta-feira, porque é uma coisa antiga. Não faz uma penitência, né, dormir no chão, tal, alguma coisa do tipo, porque as costas dói, eu pego gripe, tá frio, as costas dói, isso e aquilo. Sequer reza um terço, né, e quando reza é deitado, sentado, ou enfim, e sem atenção, né, ou dirigindo, né, reza o terço de joelho, não, porque dói o joelho, tal, é incômodo, aquela coisa toda, né. Isso quando reza, né. Sequer faz uma confissão decente, confessa sempre a mesma coisa, né? Mostrando ali que não tem a menor intenção de se arrepender dos seus pecados, principalmente os pecados mortais, né? Quem é solteiro, namora, não vive a castidade, porque não, Deus é amor e tal, essa repressão da sexualidade não é bem assim, não vive a sexualidade, se for casado,
usa todo tipo de anticoncepcional, porque ter filho dá muito gasto, é muito difícil, o mundo é outro e tal. Então, assim, é esse tipo de gente que sequer tem controle próprio, que sequer luta contra os maus impulsos, né, que levam ao pecado, não fazem o mínimo de sacrifício, né, para poder se converter, para poder agradar a Deus, não faz penitência pelos padres, não reza pelos pecadores, não se mortifica pela igreja, não faz nada, 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 nada. É esse tipo de gente que acha que vai pegar numa arma e lutar para defender alguma coisa. Entende? É um bando de gente frouxa que não consegue lutar contra si e quer lutar contra o outro. Veja, as igrejas elas vão continuar sendo atacadas desse jeito porque 90% dos católicos são um bando de bunda mole, né? Não fazem absolutamente nada, né? E mal vai na missa, né? Porque algumas igrejas ainda tá tendo missa, tá limitado, tá, mas tá tendo missa. Aí você pergunta se vai na missa, fala, não vou, porque senão eu pego a pandemia, eu morro. Porra, e quer ir pra guerra, e quer fazer guerra, entende? Vê a hipocrisia desse povo, né? A falta de conhecimento desse povo, né? Eu não estou dizendo aqui que não tem que proteger as igrejas. Se você tiver numa igreja rezando e chegar esse bando de feministas, esse povinho de esquerda, esse povo porco, para ir lá atacar a igreja, defenda da maneira que você conseguir, né? Defenda o sacrário da maneira que você conseguir, né? Porém, antes de tudo isso acontecer, antes de você querer que convoque uma cruzada, reze, faça penitência, se converta, se una a Deus, faça mortificação pelos pecadores, né? Em vez de querer só entregar a sua vida na guerra pela igreja, entregue a sua vida a Cristo pela igreja, se mortificando, né? Começa aí a sua cruzada. Entende? Comece a sua cruzada pessoal, a sua luta contra os seus impulsos, né? Comece assim. Depois, se Deus te der a graça de lutar para defender algum local, se Deus te der a graça do martírio, por exemplo, pronto, você vai muito mais tranquilo, né? Você vai ter cumprido a sua missão, certo? Mas não seja hipócrita. É feio a pessoa que fica na internet, matar muçulmano, defender contra grupo disso, contra daquilo, tal, não sei o que, tem que pegar em armas, mas é uma pessoa que não dá testemunho, é uma pessoa que não vive praticamente nada do que a moral católica ensina, é uma pessoa que tem uma ideia totalmente deturpada do que é o cristianismo, é uma pessoa que não vai numa missa tridentina, por exemplo, porque demora muito, é chato, é em latim, é um negócio antigo e tal. Então, é esse tipo de gente que quer lutar pela igreja, que acha que na hora que o bicho pegar realmente, ela vai ter a coragem de morrer e por Cristo. Não vai, não vai. Os mártires, eles foram fiéis até o fim, porque eles tiveram um amor por Cristo tão forte, que eles se dispuseram a morrer por aquilo, né? Nós, infelizmente, dizemos que amamos a Cristo, mas será que na hora que tiver uma arma na sua cabeça, você vai realmente dar a vida por Cristo? Daí, na hora que a morte estiver na sua frente, você vai realmente dar a vida por Cristo ou você vai ficar arrumando desculpa? Não, se eu morrer agora, eu não consigo evangelizar, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. Qual que vai ser a sua reação? Do jeito que você está hoje, né? Com o seu catolicismo, às vezes ali fraco, morno e tal, hoje você morreria por Cristo? Ou você ficaria arrumando desculpinha e coisinha e tal para não morrer, né? Então, deixemos de ser hipócritas, né? Comecemos a nossa cruzada pessoal e depois, com a graça de Deus, se necessário, defendermos a igreja fisicamente. Mas a maior luta do cristão é pessoal, né? Paulo falava, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que rondam os ares. Entende? É sempre contra o pecado, contra a tentação, contra o demônio. A luta física, ela vem depois, ela é consequência
de um processo de conversão, certo? Então deixemos de ser hipócritas. Vamos rezar mais e ficar menos falando de cruzada na internet. Né? 90% é um bando de bunda mole, um bando de homem frouxo que está com medo de que não vai na missa porque pode pegar uma gripe, né? E está falando de lutar, de morrer e dessa coisa toda. Né? Não sejamos hipócritas. Vamos nos converter, vamos começar a nossa cruzada particular, né? Colocar o joelho no chão, fazer abstinência de carne, cumprir ali os preceitos da igreja, né? E depois, com a graça de Deus, né? Se Deus assim permitir, né? Aí sim poderemos dar a vida, né? Dar a vida fisicamente, né? E morrer para defender a sua igreja. Até lá, nós precisamos crescer muito espiritualmente ainda. Que Deus abençoe.